Você já fez a sua listinha de metas amorosas? Não é porque você está casada ou tem namorado ou namorada que não pode melhorar o relacionamento. Sempre pode, né? E se você está solteiro ou solteira, calma, que a gente também vai conversar sobre essa situação no quadro. Vamos falar de relacionamento. A produção lá em cima ficou tão empolgada que nem subiu o TP. Por isso que eu tô rindo aqui para vocês. Mas para ajudar a gente nessa situação de relacionamento, de melhora na convivência, né, que muitas vezes a gente sabe que não é fácil, a gente recebe hoje a terapeuta Mariana Maurici. Boa tarde, seja bem-vinda ao nosso Ver Mais. Oi, Flavinha, que bom estar aqui. Bem? Feliz ano novo para você, né, para todo o público que está nos assistindo. Muito bom estar aqui. Esse quadro, a gente sempre fala de relacionamento, mas vou começar hoje conversando sobre aquelas pessoas que não têm um relacionamento, mas tem gente que quer muito ter um relacionamento. Eu tenho uma amiga que, não vou citar nomes, fica tranquila, amiga. O foco dela era ter um namorado e ela sofria por não ter um namorado. O que a gente pode dizer para essas pessoas? Façam terapia. Primeiro, a gente precisa também avaliar o nosso processo interno, né, Flávia? Porque a gente tem muita expectativa de que o outro vai trazer a felicidade, que o outro vai resolver o meu problema, e eu projeto muito isso no outro. E, na verdade, eu preciso, sim, olhar para as minhas questões, lidar com as minhas questões, para estar um pouco mais inteiro, para que daí, quando eu encontro o outro, a relação fique mais equilibrada, a gente consiga entregar e receber, e seja num nível de mais equilíbrio, Eu né? acho que tem que ser mais leve. Eu acho que, assim, experiência das amigas, quanto mais foco você tem em arrumar alguém, menos você arruma. Claro. Né? Eu acho que quando você pensa muito nisso, não dá muito certo. Claro que sim, claro que sim. Quanto a gente tem mais leveza e traz uma consciência também, porque o que acontece? As pessoas têm muita expectativa. Ah, porque eu quero um relacionamento assim, quero um relacionamento assado, coloco várias especificações na minha listinha dos desejos, né? E aí esquecem de trabalhar aquelas questões em si mesmas. Moreno, alto, olho verde, barriga de tanquinho. Ah, que seja honesto, fiel, isso, aquilo, leve, né? As pessoas querem muito a leveza, mas esquecem de ser a leveza. As pessoas querem muito no outro, mas esquecem de olhar para si mesmo e trazer aquilo para a sua própria vida. E aí, o que acontece? Eu busco leveza, eu busco isso e busco aquilo, mas me relaciono com pessoas completamente diferentes. A minha rede de relacionamento, dos meus amigos, os lugares que eu frequento, fala outra coisa. Mas eu estou lá alimentando uma expectativa de encontrar o oásis no meio do deserto, né? E aí é claro que vai ser muito mais difícil e você vai se frustrar muito mais e se decepcionar, porque você está criando muita expectativa e está conseguindo colocar pouca coisa em prática. Você que trabalha nessa área de terapia, você atende mais homens ou mulheres? Mais o público feminino. E é muito interessante quando o homem se propõe a ir para a terapia para olhar para as suas questões, mas muitas vezes ele é convidado ou convocado pela mulher para poder acessar esse conhecimento de si mesmo e melhorar, né? E nessa questão, assim, qual a principal reclamação? Tem umas? É muito comum a gente ver bastante problemas na área da comunicação, dos casais não conseguirem se comunicar direito, né? A mulher por si só tem uma perspectiva diferente do homem, e aí quando isso vai para o campo do relacionamento, a gente tem dificuldade de poder alinhar as nossas expectativas, de poder conversar sobre as coisas que são importantes para a gente, de eu dizer para o outro, olha, eu gosto assim, ou eu gosto assado, isso é importante para mim, eu tenho esses valores que são inegociáveis. A gente tem pudores, porque a gente tem muito e carrega muito feridas e medos da rejeição, do abandono, e isso interfere diretamente nas nossas relações. Porque falando assim, parece simples, parece fácil, né? Não, Conversem, não é. Conversem. Mas às vezes dar o primeiro passo é tão difícil. Não, é complexo sim, né? Porque tem uma questão de ego, a gente também tem um lugar de que a gente não quer dar o braço a torcer, tem aquele orgulho, mas isso faz parte do desenvolvimento, Flávia. A gente precisa sim olhar para as nossas questões, trazer consciência, trazer autoconhecimento. Então, uma relação são 3 pilares: eu, o outro e a relação. Então, eu evoluo, o outro evolui e a relação pode, sim, ficar mais madura, pode evoluir, pode ser repensada e reavaliada. E Né? qual que é a dica para aquele momento de DR mesmo, de briga? Brigou, discutiu, e um é orgulhoso, não quer pedir desculpa, o outro também não, e aí fica lá uma semana sem se falar. É complexo, é uma questão de escolher, tá? Estar numa relação é uma questão de escolha. E se você está numa relação e está escolhendo estar nessa relação, você encontra possibilidades de fazer essa relação funcionar. Então, você precisa também gerenciar suas emoções e perceber como que você lida com a sua raiva, com as suas frustrações, para poder também ter empatia com o outro,
outro, respeitar o espaço do outro, porque às vezes o outro tem um tempo maior para processar uma briga. Né? Às vezes você fala e resolveu. E o outro tem um tempo, demora uma semana processando e mastigando tudo aquilo que está acontecendo. Então é importante entender isso do outro e ser bastante empático no relacionamento. Vamos indicar para o pessoal de casa, então, o livro que a gente estava comentando aqui. Vamos super, né? Para que você possa entender melhor de relacionamento, tem um livro que é muito bom, que se chama 5 Linguagens do Amor, que você aprende como que as pessoas se comunicam através do amor, como que eu entendo o amor e como que eu sinto e percebo o amor na minha vida, né? Como eu me sinto amado e como eu demonstro também a afetividade para o outro. E é muito importante quando a gente traz clareza para as coisas. Se eu tenho clareza sobre as coisas, eu posso lidar com elas de uma forma melhor. Porque às vezes o que é importante para você no relacionamento não seja importante para outra Perfeito. pessoa. Aí aprendi no livro, tá, Viu? gente? Terminei essa semana. Então, o que acontece? A gente é diferente. E aí, lidar com as diferenças num ambiente de intimidade é muito complexo. Sim. Porque na nossa casa, num casamento ou numa relação afetiva, a gente entra para um espaço de vulnerabilidade, das fragilidades vem muita coisa à tona. E nem sempre a gente mesmo consegue lidar com isso. Quanto mais o outro lidar com as nossas fragilidades. Então, é um lugar de paciência, de tolerância, de empatia, de comunicação. Só que isso é amadurecimento pessoal e coletivo da relação. O público está participando? Pode colocar recadinhos na tela? A Irene está dizendo que é casada há 45 anos. Parabéns. Minha dica é amor, companheirismo, respeito e quando houver algum problema, conversar ao invés de questionar. É por aí, né? Pode ser. Se a conversa for num legal. lugar de crescimento, num lugar de diálogo, num lugar de encontrar solução, é muito legal, né? Da gente, sim, poder questionar, ter um ambiente seguro de fala, ter um ambiente que a gente crie intimidade para essas conversas, que seja ok. Mas eu sei que na vida prática isso é muito complexo. E aí você precisa entender qual que é o teu jeito de fazer. Porque por mais que eu traga milhares de receitas, não é a receita por si só, é a forma com que você consegue resolver isso e dar conta de resolver isso, cada um dentro do seu processo. Pode colocar a próxima pergunta ou participação, produção. O Clésio, o segredo para a longevidade no casamento é a compreensão, respeito, parceria e companheirismo. Eu e minha esposa Débora vivemos cada dia como se fosse o último e a gente se curte muito. Ai, que fofinho. E aí o Clésio trouxe uma coisa muito legal, que é a questão da escolha. Eu escolho todos os dias estar naquela relação. Quando eu faço a escolha de estar numa relação, eu crio possibilidades e não desculpas. Isso em tudo na vida. Pode ser sobre dinheiro, saúde, trabalho. Eu escolho, eu crio possibilidades. Quando a gente escolhe uma coisa com muita força, com muita vontade, a gente dá um jeito de fazer acontecer. E quando eu coloco essa energia no meu relacionamento, a tendência de a gente fazer juntos a coisa acontecer. Tem mais uma participação. Bora lá. Fernanda, para viver bem, devemos respeitar o espaço de cada um e se você não está se sentindo bem, converse com seu parceiro e tudo se resolve. Olha só. Comunicação é fundamental. E também, gente, aproveitar esse início de ano que tem agora 2022, quando a virada de ciclo é uma virada de renovo, né? É um lugar de que a gente renova as nossas expectativas, os nossos desejos. Então, aproveita isso para trazer isso para a tua relação e aproveitar mais. Obrigada pela conversa, Obrigada. viu? Porque ela é minha terapeuta, gente. Já fiz consulta hoje. Um beijo, Querida, até beijo, a próxima. Querida. Obrigada.